Amados, eu quero convidar você que está nos assistindo aí a abrir a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 12. 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 12. A palavra do Senhor diz assim: Então aconteceu que o Senhor apareceu a Salomão durante a noite e lhe declarou: Eis que ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como casa de sacrifício. Se eu fechar o céu para que derrame a chuva, ou ainda se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar a praga sobre a minha própria gente, e se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e os seus erros, e curarei a sua terra. Eu gosto muito desse texto e ele vem muito a calhar com aquilo que nós estamos vivenciando. Amados, eu creio que essa palavra é para nós nos tempos de hoje. Por que eu falo que eu creio que essa palavra é para nós hoje? Por que nós podemos tomar posse dessa palavra? Primeiro, porque se nós voltarmos um capítulo antes, lá no capítulo 6, quando Salomão ele termina de construir o templo, você conhece a história, o Salomão é filho do rei Davi, ele então recebe a incumbência, o pai passa para ele o bastão e a incumbência de construir o templo do Senhor. Então Salomão ele gasta aí 7 anos para a construção do templo. E quando ele termina de construir o templo, ele então clama ao Senhor. E lá no capítulo 6, a partir do verso 1, ele começa então todo um diálogo com o Senhor, e a partir do verso 12, ele começa a orar, consagrando aquele templo, consagrando aquela casa, e clamando ao Senhor para que ouvisse dos céus o clamor dele, para que ouvisse dos céus a oração dele. E o interessante é que lá no capítulo 6, versículo 28, diz assim: Se ocorrer um tempo de fome ou enfermidade sobre a terra, se houver seca, ferrugem, mofo, gafanhotos peregrinos, gafanhotos devastadores, ou ainda quando os inimigos sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou apelo por misericórdia for elevado a ti por um israelita ou por todo o ajuntamento de Israel, teu povo, cada um refletindo e sentindo suas próprias aflições e responsabilidades, estendendo as mãos na direção desta casa, ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e trata cada pessoa de acordo com o que merece, uma vez que só tu conheces o íntimo de cada um de nós. Sim, só tu conheces o coração do ser humano. Amados, preste muita atenção, olha o que o Senhor está falando. O verso 28, ele traz tempo de fome, enfermidades, ferrugem, mofo, gafanhotos, pragas e epidemias. Não é muito diferente do que nós estamos vivendo hoje. Por isso que quando o Senhor ele aparece então para Salomão no capítulo 7, a partir do verso 12, ele aparece para Salomão e ele declara algo muito forte que é para mim, é para você. Ele diz: se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, sararei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Perceba que nesta palavra, o capítulo qual a promessa de Deus para aquele povo neste versículo? De que os pecados deles seriam perdoados e a terra seria sarada. Agora preste atenção. Toda promessa, a Bíblia nos mostra isso, que toda promessa ela vem condicionada, ou seja, ela carrega uma condição. E nesse versículo em específico, a palavra de Deus ela traz 4 condições para que houvesse o perdão, para que houvesse a cura e que houvesse ali sarasse a terra. São 4 condições específicas que Deus estabelece nesse versículo. A primeira condição:
se humilhar. Amados, a palavra de Deus fala lá Mateus, em Mateus capítulo 5, verso 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A primeira condição para que o Senhor venha perdoar os nossos pecados e para que ele venha sarar a nossa terra é a humilhação. É você se colocar debaixo do governo de Deus. É você se afastar, se abrir mão de todo o seu ego, de todo aquilo que você acha que você é e se colocar debaixo do Senhor, da proteção dele. É você realmente se humilhar. Uma pessoa que se humilha, ela reconhece o senhorio do Senhor. Ela se coloca debaixo dele. Essa é a primeira condição, se humilhar. A segunda condição é orar e a terceira, buscar a face do Senhor. Orar, amados, é algo que nós devemos fazer constantemente, porque é o nosso diálogo com Deus. Todas as vezes que nós conversamos com Deus, nós estamos orando, nós estamos buscando o Senhor, nós estamos conversando com Ele. É a nossa intimidade. Eu não tenho como conhecer alguém, viver, ter intimidade com alguém, se eu não converso com Ele. E a oração é uma condição. E perceba que o próprio verbo orar já denota uma ação. Nós precisamos agir, precisamos sair da zona de conforto, precisamos sair da passividade. Isso faz com que você tenha que todos os dias clamar ao Senhor, todos os dias orar, agradecendo ou clamando por alguma bênção que você está buscando, mas você precisa orar, se humilhar e orar. A terceira condição para você alcançar o favor de Deus, o perdão e para que a terra seja sarada, é buscar a face do Senhor. Algo que o pastor Alvim falou ontem na ministração dele, buscar a face do Senhor vai te fazer você andar, a tomar iniciativa. Amado, só aquele que busca, ele está em constante exercício, ele está andando. Então, aquele que busca o Senhor, ele precisa buscar o Senhor com intensidade, com vontade. Ele precisa buscar o Senhor com tudo que ele tem. E isso é uma condição para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. E a quarta e última condição dentro desse versículo, além de se humilhar, além de orar e além de buscar o Senhor, buscar a face do Senhor, é se arrepender dos seus maus caminhos. A palavra fala, na versão King James, fala se afastar dos seus maus caminhos. O que a palavra está dizendo ele está falando de arrependimento. E só haverá a liberação do perdão do Senhor quando houver um verdadeiro arrependimento. Amados, o que nós temos assistido, o que nós temos visto nesses últimos tempos, principalmente porque as redes sociais elas têm denunciado, né, as pessoas têm utilizado muito as redes sociais para denunciar outros líderes religiosos, para denunciar outras pessoas. O que mais nós temos assistido, infelizmente, é uma série, é uma constante queda de líderes religiosos, de pessoas que tinham uma vida com Deus, uma vida de intimidade e caíram, tropeçaram. E essas pessoas, muitas delas, não reconhecem os seus erros. Ontem o pastor Alvim compartilhou uma palavra muito forte, poderosa aqui na Valley Church, aqui em Lavras. A história de Geazi. O ponto principal de Geazi não foi nem o fato de ter ido lá, ter pego os despojos, aquilo que o Naamã ofereceu para Eliseu, mas foi o fato de Eliseu ter dado a ele a oportunidade de se arrepender e ele não se arrependeu. Ele não tinha um coração quebrantado, ele não tinha um caráter transformado. O arrependimento fala de um caráter transformado, fala de metanoia, de mudança de mente, mudança de hábito, mudança de cultura. O verdadeiro arrependimento, amados, vai fazer com que você faça um caminho de volta, vai fazer com que você mude a sua direção, que você mude a rota da sua vida. E só haverá liberação de perdão quando houver um verdadeiro arrependimento. O arrependimento é a condição. Há uma condição, se arrepender. A Bíblia fala, na parte final do verso, se afastar dos seus maus caminhos.
se afastar do pecado. O pecado nos separa de Deus, o pecado nos distancia de Deus, o pecado nos cega de uma tal forma que nós não conseguimos discernir aquilo que é espiritual, porque um homem carnal, ele não discerne as coisas espirituais. Mas quando nós temos intimidade com Deus, quando nós andamos em santidade, olha o que a palavra de Deus fala em Apocalipse 22, 14. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Bem-aventurado, ou seja, mais do que bendito, aqueles que lavam as suas vestes. Isso fala de santidade. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém terá direito à árvore da vida. Sem santidade, amados, a ausência de santidade, a ausência de arrependimento impede o agir de Deus na nossa vida, impede o favor de Deus, impede a liberação de perdão. A liberação de perdão. Nós precisamos entender isso. Somente o coração arrependido conhecerá o perdão de Deus. E aí você pode falar assim, pastor, mas isso é loucura, falar que só um coração arrependido conhecerá o perdão de Deus. E é verdade, amados. Uma pessoa que não se arrependeu verdadeiramente é porque ela ainda não entendeu ou não reconheceu o senhorio de Deus na vida dela. Não reconheceu a obra redentora da cruz. E se ela não se arrependeu, certamente ela não vai entender e não vai tomar posse da graça que Deus tem para ela através de Cristo Jesus. Somente um coração arrependido poderá experimentar o perdão de Deus. Essas 4 condições, se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se afastar dos seus maus caminhos, são a condição para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. E que promessa é essa? O perdão dos seus pecados e a cura da sua terra. Quando nós somos perdoados dos nossos pecados, quando nós somos curados, nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, quando nós recebemos o perdão de Deus, amados, você não tem noção daquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Se você não tem noção daquilo que Deus pode fazer através da sua vida. No sábado, Lucas ministrou aqui no culto Link, o culto de jovem, ele falou algo que marcou a minha vida. Ele disse que feridas fechadas, ministérios abertos. E o pastor Cote, para falar da mesma coisa, ele usa a expressão seguinte: as nossas misérias se tornam o nosso ministério. As nossas mazelas, as nossas misérias, as nossas feridas, elas se tornam o nosso ministério. Tudo aquilo que nós vivemos vai se tornar o nosso ministério lá na frente. E quando nós somos perdoados, nós entendemos a graça que Deus liberou sobre as nossas vidas. E algo sobrenatural vai acontecer na nossa vida, que é quando a simbologia da cura da terra. A terra é uma terra preparada, uma terra curada, uma terra sarada, é uma terra que produz, é uma terra que produz e produz bons frutos. Toda semente que cai ali, toda semente que cai nessa terra curada, nessa terra sarada, amados, ela vai frutificar e ela vai dar bons frutos. É o que o Senhor tem para mim e para você nesta noite. Quando nós nos humilhamos, quando nós oramos, quando nós buscamos a face do Senhor, quando nós nos afastamos dos nossos maus caminhos, quando nós nos arrependemos, Ele vem e libera perdão sobre as nossas vidas. E a nossa terra, ela é curada. A nossa terra pode ser simbolizada no nosso coração, onde a palavra do Senhor vai entrar, onde a semente de vida vai entrar, vai crescer, vai germinar e vai dar bons frutos. O maior legado que você pode deixar para as futuras gerações é o seu exemplo, é aquilo que você fez aqui na terra, aquilo que você produziu, aquilo que você deixou no coração das pessoas. Eu tenho falado com os irmãos aqui na igreja, e muitos provavelmente estão ouvindo, nós somos ministros do Evangelho. Ministro do Evangelho é aquele que carrega a mensagem, é aquele que carrega a cultura do reino. Você é um ministro do Evangelho, você é um servo, você carrega a mensagem
dentro de você. Você carrega a cultura do reino. Por isso, aqueles que carregam a cultura do reino, aqueles que carregam a mensagem, eles sabem muito bem e já cumpriram e vivem cumprindo essas 4 condições para que diariamente Deus libere da misericórdia dele, libere do perdão e venha trazer cura, venha trazer cura para a nossa terra, para que haja uma plantação, para que haja fruto. É o que eu creio em nome de Jesus. Eu creio, amados, que o Senhor tem muito para nós. Nesse tempo que nós estamos vivendo, um tempo de pandemia, nós temos vivido coisas terríveis, mas Deus tem coisas sobrenaturais para mim e coisas sobrenaturais para você. Basta clamarmos a Ele e buscarmos a face dEle, se arrependermos dos nossos caminhos, dos nossos maus caminhos, e Ele vai liberar dos céus algo grande nas nossas vidas. Amém? Espero que você seja ricamente abençoado com essa palavra.